Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 14 de matemática. Iniciaremos a nossa aula de hoje relembrando multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Como todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, para essas multiplicações, basta repetir o número e acrescentar à direita dele a quantidade de zeros necessárias. Por 10, acrescenta-se um zero. Por 100, acrescenta-se 2 zeros. E por 1000, acrescenta-se 3 zeros. Vamos ver como ficará? Então, aqui, a professora trouxe a seguinte multiplicação. 8 vezes 10. Então, eu sei que todo número é multiplicado por 10, eu irei acrescentar um zero. Então, 8 vezes 1, eu vou repetir o número e acrescentar um zero referente ao 10. Então, 8 vezes 10 é igual a 80. Na multiplicação por 100, eu sei que eu vou repetir o número e acrescentar 2 zeros. Então, 63 vezes 1, é só manter o 63, não estarei repetindo, e acrescentei os 2 zeros. Então, 63 vezes 100 é igual a 6.300. E a professora trouxe uma última multiplicação, 231 vezes 1.000. Então, eu vou manter o 231 e vou acrescentar os 3 zeros da multiplicação por 1.000. Então, acrescentei 231 vezes 1.000 é igual a 231.000. E agora, nós iremos para os exercícios. Matemática, quarto ano, aula 14 de matemática. Vamos retomar sobre multiplicação por 10, 100 ou 1.000. Para multiplicarmos um número inteiro por 10, 100 ou 1.000, acrescentamos um zero, 2 zeros ou 3 zeros à direita desse número, como a professora já explicou no slide anterior. Exercício 1. Faça a associação da coluna da direita com a da esquerda. Então, aqui vocês têm a primeira coluna e a segunda coluna. Observe que nesta primeira coluna, cada multiplicação é elencada por uma letra, A, B e C. Essas multiplicações precisam estar associadas a esta segunda coluna e, entre parênteses, vocês irão colocar a letra correspondente. A professora vai fazer a letra A, que é a multiplicação por 10. Então, iremos analisar qual destas alternativas se refere à multiplicação por 10. Lembrando que uma multiplicação por 10, eu preciso acrescentar um zero. Então, vamos à primeira. Para multiplicar um número por 1.000, basta acrescentar 3 zeros à direita desse número. Está correta essa informação? Sim, está correta. Só que ela não se refere à multiplicação por 10, e sim à multiplicação por 1.000. Então, não colocarei nada entre parênteses, por enquanto. Na segunda alternativa, para multiplicarmos um número por 10, basta acrescentar um zero à direita desse número. Esta é a alternativa que corresponde à letra A, uma multiplicação por 10. Então, eu irei colocar a letra A entre parênteses. Então, agora vocês precisam colocar a letra B e a letra C na sua respectiva associação. Exercício 2. Complete com 10, com 100 ou 1.000. Então, aqui, para mim saber se a multiplicação foi feita por 10, eu tenho que ter no meu resultado o acréscimo de um zero. Por 100, o acréscimo de 2 zeros. E por 1.000, o acréscimo de 3 zeros. Vamos analisar a letrinha A. 6 vezes, ou 10, ou 100, ou 1.000, eu terei como resultado 60.
Quantos zeros eu acrescentei aqui no 60? Apenas um zero. Então, a minha multiplicação é por 10. 6 vezes 10 é igual a 60. Observe que eu mantive o 6, que 6 vezes 1 é 6, e acrescentei a quantidade de zeros, que aqui, como foi uma multiplicação por 10, foi acrescentado apenas um zero. Ainda trabalhando com a multiplicação por 10, por 100 e por 1.000, nós iremos observar o quadro abaixo e responder. Então, aqui nós estamos trabalhando com quantidades de anos. Em uma década, eu tenho 10 anos. Em um século, eu tenho 100 anos. Um milênio, eu tenho 1.000 anos. Para a gente resolver esse exercício, nós iremos verificar o que ele está pedindo, consultar o quadro, fazer a análise de qual multiplicação seria empregada aqui, por 10, por 100 ou por 1.000, e acrescentar o resultado neste espaço. Então, vamos analisar a letra A. Quantos anos são 3 décadas? Então, aqui o exercício quer saber a quantidade de anos que eu tenho em 3 décadas. Para isso, uma década é igual a 10 anos. Então, se eu sei que eu tenho 3 décadas, 3 vezes 10, então vamos relembrar. Quando eu tenho uma multiplicação por 10, eu repito um número aqui e acrescento a quantidade de zeros à direita. 3 vezes 10 é igual a 30. Então, em 3 décadas, eu tenho 30 anos. Agora, vamos revisar as multiplicações pelo dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. A professora, para realizar esta revisão, vai propor para vocês uma situação-problema. Então, vamos pensar um pouquinho nessa situação e como será a fórmula de resolução. Bruna tinha apenas uma boneca e a sua mãe resolveu fazer uma festa de aniversário, já que a data estava bem próxima. Então, nessa festa de aniversário, Bruna ganhou bonecas. Então, ela irá ganhar a quantidade do dobro, do triplo, do quádruplo e do quíntuplo. E como nós iremos descobrir para realizar esse cálculo? Para então descobrir em cada situação quantas bonecas que Bruna ganhou. Então vamos pensar um pouquinho. Ela tinha uma boneca. E se ela tivesse ganhado o dobro desta quantidade? O dobro seria a mesma coisa que vocês multiplicassem essa quantidade de uma boneca por 2. 1 vezes 2 é igual a 2, ou seja, 2 bonecas que Bruna ganhou em sua festa de aniversário. Mas, se a situação de bonecas ganhas fossem pelo triplo, bastava vocês multiplicarem por 3. 1 vezes 3 é igual a 3 bonecas. Mas se Bruna tivesse ganhado o quádruplo dessa quantidade, seria a mesma coisa que multiplicar por 4. 1 vezes 4 é igual a 4 bonecas. Mas, se nessa festa de aniversário ela ganhou um pouco mais, ganhou o quíntuplo de bonecas, seria a mesma coisa que vocês multiplicassem a quantidade que ela tinha, que era uma boneca, por 5. 1 vezes 5 é igual a 5 bonecas. E assim vocês farão todos os cálculos quando o exercício pedir multiplicações pelo dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Então, agora, nós iremos colocar em prática nesse exercício que revisamos no slide anterior.
Então, nós temos a seguinte situação, problema proposta. Luísa e Mateus resolveram fazer uma receita de pipoca e precisavam verificar o quanto precisariam de ingredientes. Veja no quadro e ajude-os a descobrir quanto precisarão de ingredientes para fazer 2 receitas, que é o dobro, e 3 receitas, que é o triplo. Então, aqui nós temos os ingredientes: milho para pipoca, óleo e sal. Em uma receita, eles irão precisar de 3 xícaras de café de milho para pipoca, 2 colheres de sopa de óleo e 1 pitada de sal. O exercício está pedindo para vocês descobrirem quantos ingredientes irão precisar se eles dobrarem essa receita. Se a quantidade de ingredientes for o dobro e se a quantidade de ingredientes for o triplo da primeira, aqui no caso de uma receita. Para descobrir o dobro, é só multiplicar por 2. Então, vamos lá. Se em uma receita eles precisam de 3 xícaras de café de milho de pipoca, 3 vezes 2 é igual a 6 xícaras de café. Se eles, em uma receita, precisam de 2 colheres de sopa de óleo, em 2 receitas, 2 vezes 2, eles irão precisar de 4 colheres de sopa. Se em uma receita eles precisam de 1 pitada de sal, em 2 receitas, que é o dobro, eles irão precisar, 1 vezes 2, de 2 pitadas de sal. E assim vocês farão o mesmo procedimento. Lembrando, para multiplicações pelo triplo, basta vocês multiplicar por 3. Uma competição de atletismo foi disputada em uma pista de 420 metros. Qual é a distância total percorrida por um corredor que deu quádruplo de voltas na pista? Então, aqui nós temos as ideias da multiplicação, que são o adicionar parcelas iguais, configuração retangular, comparar e o combinar. Nessa situação problema, nós temos as seguintes partes principais. A professora vai pedir para vocês também grifarem no exercício de vocês, que são 420 metros, que se refere ao tamanho da pista, e a quantidade de voltas que o corredor deu. Também temos o questionamento do exercício, que é qual é a distância total percorrida por um corredor que deu o quádruplo de voltas na pista. A partir dessa leitura, de grifarmos as partes importantes, nós temos como ideia o adicionar parcelas iguais. Então, nós temos as ideias da multiplicação. Então, agora eu já sei qual a ideia, qual é o algoritmo a ser utilizado. Então, vamos resolver esse exercício. Então, aqui a professora colocou a quantidade de metros que a pista tem e a quantidade de voltas. Eu sei que quando eu faço uma multiplicação pelo quádruplo, eu tenho a mesma coisa que multiplicar por 4. Então, 420 vezes 4. A professora vai pedir para vocês identificar também as ordens. Observe que a professora acrescentou mais uma ordem. Quando for fazer a multiplicação, a professora explica por que ela acrescentou essa outra ordem, mesmo não tendo número. E a professora também irá pedir para vocês separarem essas ordens com um traço. Facilitará na hora da resolução, principalmente quando naquela ordem houver troca. Vamos começar a multiplicação. Começaremos pela ordem da unidade. 4 vezes 0, 0. Eu sei que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. O que a professora irá fazer? Pegar o 4 e fazer a multiplicação pelo número que está na ordem da dezena.
4 vezes 2, 8. Agora, a professora vai multiplicar o 4 pelo número que está na ordem da centena. 4 vezes 4, 16. Lembra que a professora nos exercícios anteriores falou que eu fazia pergunta para vocês se poderia estar deixando o número 16 na ordem, que tinha que fazer a troca, decompor para fazer a troca? Aqui é o mesmo caso. Só que observe que como eu não tenho nenhum número, eu já posso permanecer. Então, eu vou deixar o 6 na ordem da centena, vou trocar as 10 centenas por uma unidade de milhar e já vou deixar ele aqui na ordem da unidade de milhar. Só que aqui, na hora de eu fazer a leitura, eu não vou ler 1680, eu não vou ler 168,0, eu vou ler 1.680. Observe que a professora colocou um ponto separando a ordem da unidade de milhar com a ordem da centena. Por quê? Aqui nós temos duas classes, então eu faço a leitura da classe da ordem da unidade de milhar e depois das ordens da unidade simples. Então, eu leio 1.680, que corresponde à alternativa D. Exercício 6. Quantos pedaços de pizza há em 12 pizzas, sabendo que em cada uma tem 8 pedaços? Então, aqui vocês têm uma outra situação, problema. Então, vocês irão grifar as partes importantes, analisar o questionamento do exercício, verificar a ideia e, a partir dessa ideia, qual o algoritmo a empregar na resolução desse exercício. E depois, comparar o seu resultado e verificar qual a alternativa correta a ser assinalada. Agora que já revisamos a multiplicação, vamos revisar a divisão. Então, sobre a divisão. Quando o resto de uma divisão é igual a zero, dizemos que a divisão é exata. Então, aqui do lado, vocês têm uma divisão, onde o dividendo é o 48, o divisor é o 4, então vocês vão verificar quantos grupos de 4 cabem dentro do 48. Então, primeiramente, vocês peguem o número 4, façam essa pergunta. 4, quantos grupos cabem dentro do 4? Então, eu tenho apenas um grupo. 1 vezes 4, 4. Aí, vocês façam a subtração. 4 menos 4 é igual a 0. Tragam o próximo número, o 8. Faço a mesma pergunta. Quantos grupos de 4 cabem dentro do 8? Então, eu tenho apenas 2 grupos. 2 vezes 4, 8. Então, 8 menos 8, 0. Então, nesta divisão, nós temos como resto 0. Então, nós temos uma divisão exata. E aqui, nós temos um outro exemplo. Quando o resto de uma divisão for diferente de 0, dizemos que a divisão é não exata. Então, aqui, se vocês observarem o resto, é resto 1. Então, aqui é uma divisão não exata. Aqui, a professora vai dar uma dica. Se vocês observarem esse resto, se vocês tiverem dúvida se ainda tem mais algum grupo, vocês vão olhar o divisor. Se esse resto for menor que o divisor, então vocês não têm nenhum grupo e a conta termina ali. Agora, se vocês observarem que o seu resto ainda é 4 ou maior que o 4, então vocês têm mais grupo. Então, vocês têm que revisar o número que vocês colocaram no quociente, que aí teria mais grupos, esse número seria maior. Então, vamos analisar o 53. Então, eu vou pegar meu primeiro número. Quantos grupos de 4 caberiam dentro do 5? Apenas um. 1 vezes 4, 4. Então, eu faço a subtração. 5 menos 4, sobrou 1. Então, eu trago o número 3. Aqui, formou o número 13. 13. Quantos grupos de 4 caberiam dentro dele? Então, se vocês forem observar na tabela da multiplicação, como foi já explicado nas aulas anteriores, vocês vão analisar que eu não tenho resultado na
multiplicação por 4. Então, eu vou ter que pegar um número menor que o 13. Qual que é o número que multiplica por 4 que é menor que o 13? O 3. 3 vezes 4, 12. Então, agora é só fazer a subtração. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, me restou o número 1 como resto. Então, aqui nós temos uma conta não exata. Olha a tabela da multiplicação que a professora comentou com vocês no slide anterior. Então, vamos verificar o que o exercício está pedindo. Observe como Leandra calculou a divisão 26 dividido por 3 mentalmente. Então, primeiramente, ela pensou, 8 vezes 3 é igual a 24, que é menor do que 26. E pensou, 9 vezes 3 é igual a 27, que é maior que 26. Então, antes de irmos para outra parte, vamos para a tabela da multiplicação. Vamos ver nela como foi que Leandra pensou. Então, primeiramente, ela pegou na tabela o 8 e o 3. Então, 8 vezes 3 é igual a 24. Depois, ela pensou no 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Eu posso usar o 27? Não, o 27 é maior que o 26, então eu não posso utilizar o 27. Então, qual o número que eu vou utilizar? O número menor do que o 26, que é o 24. Só que aí, se vocês observarem na multiplicação por 3, vocês não têm o número 26, então é por isso que eu estou utilizando o 24. Eu vou ter uma conta não exata, porque eu tenho o resto, porque o 24 é menor que o 26. Eu vou ter um quociente 8, que 8 vezes 3 é 24, e 24 para 26 eu tenho como resto o 2. Então, é o que ela colocou aqui no final. Então, ao dividir 26 por 3, eu obtenho o quociente 8 e o resto 2. É uma outra forma de resolução da divisão. Agora, faça como a Leandra e calcule. Então, a professora irá resolver junto com vocês a alternativa A. A minha seguinte divisão. Então, nós temos 31 dividido por 4. Nessa divisão, o meu divisor é o 4. Então, eu vou utilizar a tabela da multiplicação fazendo mentalmente como Leandra fez no slide anterior. O que eu vou verificar agora? Se eu tenho dividendo nessa multiplicação. Eu vou lá nos resultados e verifico. Tenho? Não, eu não tenho o número 31. Então, agora eu vou verificar quais são os números próximos a 31. Então, aqui eu tenho 32 e tenho 28. Só que eu sei que o 32 é maior que o 31, então eu não posso utilizar ele. Então, qual o número que eu vou utilizar? O 28. E qual é o número que eu estou multiplicando por 4 que tem como resultado 28? Então, vamos passar o traço para identificar. É o 7. Então, esse 7 será o meu quociente. Então, 7 vezes 4, 28. Então, agora eu vou subtrair o 28 do 31. Então, 28 para 31, eu tenho como resto 3. Então, vocês farão essa mesma análise no exercício B. Agora, vamos aplicar resolvendo com algoritmo. Então, antes da leitura do exercício, vamos às ideias da divisão, que é repartir em partes iguais, a partilha e a medida, que é o quantos cabem. O exercício traz as seguintes informações. Em um campeonato de futebol, foram formados grupos com 4 times cada um. Sabendo que 32 times participaram do campeonato, quantos grupos foram formados? Como toda situação problema, a professora pede para vocês grifarem as partes importantes. Neste também, nós iremos analisar a partir dessas informações. Então, nós temos os 4 times que caberiam em cada grupo,
a quantidade de 32 times e o questionamento do exercício, que é quantos grupos foram formados. Diante dessas informações, nós temos como ideia repartir em partes iguais, que traz uma das ideias da divisão. Então, o algoritmo a ser empregado é o da divisão. Então, aqui a professora montou 32 é a quantidade de times, 4 times em cada grupo. O meu quociente será a quantidade de grupos que conseguir formar. Então, a professora vai pedir para vocês colocarem o nome das ordens. Então, na divisão, nós começamos a realização do cálculo pela divisão. Então, iremos analisar o número que está na divisão, que é o 3. Então, quantos grupos cabem dentro do 3? Nenhum. Eu não consigo colocar grupos de 4 dentro do 3. Então, para isso, nós iremos agrupar. Então, vamos agrupar a quantidade de 3 dezenas, que seriam 30 unidades, mais as duas que eu já tinha, formando o número 32. Então, quantos grupos de 4 cabem dentro do 32? Para isso, nós iremos utilizar a tabela da multiplicação. Iremos analisar a multiplicação do 4 e verificar se eu tenho como resultado o 32. Então, aqui está o número 32. Então, eu tenho uma quantidade exata encontrada nesta multiplicação. Qual foi o número que eu multipliquei por 4 que deu 32? O 8. Então, o 8 será o meu quociente. 8 vezes 4, 32. Então, eu irei subtrair. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Então, aqui, o grupo coube 4 times e eu consegui formar 8 grupos para este campeonato. Então, a resposta correta é a letra B. Exercício 2. Fabiana tem 63 livros que quer guardar em 7 caixas. Quantos livros ela poderá colocar em cada caixa? Então, aqui vocês farão também a análise do exercício, grifando as partes principais, lendo e grifando também a pergunta do exercício, encontrando as ideias e, a partir da ideia, analisando qual a operação a ser empregada. Depois, analisarão o seu resultado com as alternativas para encontrar a alternativa correta a este exercício. 5 amigos pretendem dividir 89 bolinhas de gude entre eles e doar o restante, caso sobre alguma. Quantas bolinhas cada um ficará? Alguma bolinha restará para ser doada? Então, aqui nós temos 2 questionamentos. Então, vocês irão grifar as partes importantes e analisar esses 2 questionamentos. Não esqueça, a professora até deixou o recadinho aqui do lado. Deixe registrado o algoritmo utilizado nesta resolução. Então, façam as partes importantes, grifando-as, coloque a ideia, resolva com o algoritmo a ser utilizado e encontre a alternativa correta. O professor agora vai relembrar a aula 13, números pares ou ímpares. Para você descobrir se o número é par ou ímpar, basta você analisar a ordem das unidades. Números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Lembram do exemplo do número 58? Como que vocês farão? Observarão o número que está na ordem da unidade. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, o número analisado é o número par. Já os números ímpares são todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. O exemplo que a professora deu na aula 13 é o número 51.
Mesma coisa, vocês observarão o número da ordem da unidade, no caso do 51, o número que ocupa essa ordem é um 1, então o número 51 é um número ímpar. Quero ser criança que gosta de desafio. Hoje o nosso quebra-cuca é um desafio relacionado ao futebol. Carlos quer jogar futebol com os colegas, mas tem que encontrar o caminho para o campo. Resolva as operações e ajude Carlos pintando apenas as bolas de futebol em que o resultado seja um par. Ou seja, então, vocês vão montar a conta ou no canto da apostila, ou mesmo no caderno pautado de vocês, resolvam as contas e verificarão se o resultado é um número par. Se for um número par, vocês pintarão a bola referente àquele algoritmo. Combinado? Então, aqui a professora trouxe o desafio, novamente, que a professora já explicou no slide anterior, o caderno, que vocês podem estar realizando tanto no caderno como em alguns espaços da apostila, mas deixem registrado esses algoritmos que vocês realizarem para encontrar o caminho. Relembrando, números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. A professora pegou como exemplo a primeira bola, 54 vezes 5. Então, eu montei o algoritmo. A professora também vai pedir para vocês fazerem a divisão pelas ordens, separando com um traço. Daqui a pouco vocês irão entender por que a professora colocou centenas, sendo que nós temos apenas a dezena e a unidade para fazer a multiplicação. Então, vamos começar pela ordem da unidade. 5 vezes 4, 20. Eu posso deixar o 20? Não, eu vou trocar 20 unidades por 2 dezenas. Como não me sobraram nenhuma unidade, eu coloco 0 e faço a troca. Agora, eu vou multiplicar o 5 pelo número que está na ordem da dezena. 5 vezes 5, 25. E acrescentar a minha troca, 25 mais 2, 27. Aqui, como vocês não têm mais números, então, vocês já podem manter o 27, só que o 2 está na ordem da centena e o 7 ficará na ordem da dezena. Então, o número 270. O que eu vou fazer agora? Observar se é um número par. Na ordem da unidade, qual foi o número que está presente lá? O 0. O 0 está dentro dos números que eu determinei como pares? Sim. Então, o número 270 é um número par. Então, eu vou lá e pinto a bolinha referente a este algoritmo. E assim vocês farão em todos os nas demais bolas, analisando se ele é um número par ou um número ímpar. Se for par, vocês façam como a professora realizou, pintando a bolinha também. A nossa aula terminou. Um grande abraço e até a próxima aula.